Emerson Tonkelski, da Desafios Agro, sou entomologista aqui em Chapadão do Sul. Bom, o percevejo marrom, sem sombra de dúvida, é a principal praga na cultura da soja no Brasil. Esta praga ela pode gerar prejuízos na ordem de 100%. No entanto, nós temos visto em média o produtor perder na ordem de 3 a 5% nas suas lavouras. E em virtude principalmente dos preços da commodity, isto é muito relativo. Uma outra questão que nos últimos anos vem ganhando espaço é principalmente com relação à qualidade de grãos. A qualidade de grãos tem sido posta em xeque principalmente no Brasil em virtude das altas populações desta praga. O percevejo marrom, sem sombra de dúvida, o quisto zeros, ele apresenta um ciclo médio em torno de 40 dias no Brasil. Esta praga, ela suga, Então, ela suga a seiva das plantas, vai injetar também toxinas nos grãos e nas plantas. E isto são os pontos de importância com relação aos seus danos. Mas esta praga, o ciclo, ela se passa pelas fases de ovos, ninfas e adultos. É muito interessante, principalmente, o produtor observar a questão das posturas. Então, o percevejo marrom tem uma postura de coloração normalmente amarelada na fase inicial, passando um pouco mais a escura, e as ninfas de coloração mais cinzentas ali nestas fases, com os primórdios alares. Após nós temos a passagem para adulto. O adulto se caracteriza por apresentar a coloração marrom com uma meia-lua amarela no seu dorso. Ela pode atacar tanto as plantas como também as vagens e grãos, e sem sombra de dúvida os grãos é o ponto de maior importância, haja visto principalmente no quesito qualidade de grãos, que hoje tem sido muito trabalhado. O percevejo marrom apresenta algumas condições que são muito favoráveis para a sua proliferação, para a sua maior frequência. Uma delas a levantar é a questão das plantas daninhas, que sem sombra de dúvida hoje são hospedeiros alternativos para esta praga, os quais podem fazer com que ela se multiplique em determinadas fases, determinadas épocas do ano, em que ela não tem um alimento principal, que muitas das vezes é a soja, Então, sem sombra de dúvida, esse é um dos principais fatores de aumento populacional. Hoje também, um dos fatores a comentar também são as plantas tigueras, então plantas remanescentes da safra anterior, que também servem como hospedeiros alternativos, e isto faz com que a praga tenha alimento o ano inteiro, e fazendo com que ela se multiplique e apresente populações maiores. Além disto, o mau controle, questões de tecnologia de aplicação e também a diminuição de inimigos naturais tem feito com que esta praga nos últimos anos ganhe maior espaço, maior frequência e maior importância. O momento ideal para iniciar as ações de controle do percevejo marrom, ele se passa principalmente pela questão do monitoramento. Então, este momento, com certeza, o monitoramento é quem vai falar. E o produtor necessita, então, percorrer a sua lavoura, avaliar ali nas diversas fases da cultura, observar esta população. Hoje, atualmente, em função das maiores populações, hospedeiros alternativos, esse controle pode se iniciar ali na fase vegetativa da cultura da soja, haja visto que nós podemos ter aí populações que vão se multiplicar, ora em hospedeiros alternativos, fazendo com que daí, ao final da cultura da soja, a gente tenha populações maiores ou altos surtos populacionais, dificultando ali o processo de controle. O controle químico do percevejo marrom, sem sombra de dúvida, é a principal técnica a ser adotada pelo produtor no controle desta importante praga. O controle químico é uma ferramenta que apresenta características como rápida, eficiência, bom controle ali sobre esta praga e, lógico, ele é pautado, baseado no monitoramento, sendo muito importante a partir da constatação dos níveis de controle ou mesmo no trabalho em função da questão operacional, trabalhar esse nível de controle para que seja realizada a aplicação no momento correto. A Errara tem contribuído no controle do percevejo marrom, principalmente a partir do lançamento de diversos produtos. Entre eles podemos destacar o Pirefos, também Bold e nos últimos anos o Zeus, que é um lançamento muito interessante, tem apresentado uma alta performance ali no controle desta importante praga,
controlando tanto as diversas fases da praga, como adultos e também ninfas. Então, sem sombra de dúvida, é uma ferramenta importante no manejo, o qual pode fazer aí a diferença no manejo integrado de pragas.